E aí, tudo bem? No vídeo anterior foi discutida sobre a integral de Fourier e como que a gente escreve essa integral de Fourier para uma função f de x não periódica. Saímos da ideia lá da série de Fourier e construímos uma integral para descrever a função f de x, para f de x não periódica. E então, essa expressão ela diz o seguinte, que essa função f de x ela pode ser escrita como integral de 0 a infinito de a de ômega cosseno de ômega x mais b de ômega vezes seno de ômega x vezes d ômega. E era possível escrever essa representação para a função f de x desde que ela seja absolutamente integrável, né? Então a gente precisa que a integral de menos infinito a infinito de módulo de f de x dx menor que infinito. O valor dessa integral de módulo de f de x precisa convergir para um número. E é interessante também a gente relembrar quem são esses a de ômega e b de ômega. Então, o a de ômega é dado por 1 sobre π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, cosseno de ômega t, dt. Integrei t, vai restar ômega. E o b de ômega vai ser, ele é definido como a integral na verdade, como 1 sobre π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, seno de ômega t dt. Agora, uma coisa importante de se lembrar, antes da gente desenvolver essa transformada de Fourier, é lembrar da representação de Euler, né, de que e elevado a iθ é dado por cosseno de θ mais i vezes seno de θ, essa relação entre a exponencial e os números complexos, né, o número complexo iθ, e e elevado a menos iθ é cosseno de θ menos i vezes seno de θ. Então, se você soma essas duas equações, você termina descobrindo que cosseno de θ pode ser escrito, então, como exponencial de iθ mais exponencial de menos iθ sobre 2, e que o seno de θ pode ser escrito como exponencial de iθ menos exponencial de menos iθ, isso dividido por 2i. Então, essas duas coisas aqui são interessantes para a gente, porque em algum momento lá, a gente vai fazer uma substituição quando começar a desenvolver essa forma. Então, vou deixar isso anotado aqui em cima, pode ser aqui. Vamos precisar disso aqui em breve. E talvez essas duas também, vai ser interessante a gente manter, para poder consultar posteriormente, né? Então, temos exponencial de iθ, exponencial de menos iθ. Vou deixar elas anotadas aqui para a gente não esquecer. E então, a ideia vai ser pegar essas expressões para a de ômega e b de ômega e jogar nessa representação integral de f de x. E então, fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, f de x é igual à integral de 0 a infinito. E agora a gente tem esse a de ômega. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar de outra cor. A de ômega, que é esse cara aqui, é dado por essa fórmula. Então, a de ômega é 1 sobre π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, cosseno de ômega t, dt. E a gente tem isso vezes cosseno de ômega x. Você pode pensar em ômega x ou wx, tanto faz. E agora a gente tem b de w seno de ômega x. Então, a gente tem mais. E b de w é dado, então, por 1 sobre π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, vezes seno de ômega t dt. Ok. Até aqui eu só fiz a substituição, e agora falta o seno de ômega x, seno de ômega x e, por fim, d ômega. Agora, é interessante observar que a gente tem aqui ômega x, e nessa integral nós temos f de t cosseno de ômega t dt. A integral está em t, e eu não tenho t nessa função externa. A mesma coisa acontece aqui, a gente não tem t nessa função externa seno de ômega x, e aqui a gente tem uma integração em t, f de t, seno de ômega t, dt. Isso significa que cosseno de ômega x e seno de ômega x elas são constantes
para esse integrando e também para esse integrando aqui. São constantes para ambos os integrandos, então eu posso inclusive jogar isso para dentro dessa integral. Além disso, ambas as integrais são de menos infinito a infinito em t. Então eu posso também juntar todos esses integrandos, né? Esses dois integrandos, jogar no integrando só e, por fim, 1 sobre π aparece nas duas. Posso jogar para fora porque é constante. E então eu vou poder escrever que f de x é igual a 1 sobre π, a integral de 0 a infinito. E agora a gente vai ter f de t cosseno de ômega-t vezes cosseno de ômega-x mais f de t seno de ômega-t vezes seno de ômega-x. Isso eu preciso integrar em t, né? Então eu tenho a integral de menos infinito a infinito. Eu posso até trocar de cor aqui. Eu vou agora fazer a integral de menos infinito a infinito dt, e a integral de fora é d ômega. Além disso, eu tenho f de t multiplicando cosseno de ômega-t cosseno de ômega-x, e f de t multiplicando seno de ômega-t seno de ômega-x. Então ainda posso melhorar um pouco. Eu posso colocar então esse f de t em evidência. Vou apagar esse f de t aqui. Jogar esses dois caras em evidência, creio que dessa maneira aqui. Então, f de t, que multiplica cosseno de ômega-t, cosseno de ômega-x, mais seno de ômega-t, seno de ômega-x, dt. E aqui a gente fica só com d ômega no final, né, dessa primeira integral de 0 a infinito. Então, coloquei o f de t em evidência. Lá da trigonometria, sobre soma, cosseno da soma e cosseno da diferença entre arcos, a gente sabe o seguinte, que cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E que cosseno de A menos B, da diferença entre dois arcos, é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E meio que é isso que a gente tem aqui. A gente tem cosseno ômega-t, cosseno ômega-x, seno ômega-t, seno ômega-x, e a gente está num caso em que a gente tem uma soma. Então, a gente tem meio que essa fórmula aqui da soma. Por exemplo, eu posso tomar o A como se fosse ômega-x e o B como se fosse ômega-t. E então, a gente vai ter cosseno de ômega-x vezes cosseno de ômega-t, mais seno de ômega-x vezes seno de ômega-t. E essa é a fórmula para cosseno de ômega-x menos ômega-t, que, como os dois têm ômega, a gente pode escrever como cosseno de ômega, que multiplica x menos t. Ou seja, essa expressão toda aqui, ela pode ser escrita como cosseno de ômega vezes x menos t, e é isso que eu vou fazer. Então, a f de x é 1 sobre π, a integral de 0 a infinito, e agora a integral de menos infinito a infinito de f de t vezes cosseno de ômega, que multiplica x menos t, dt, e por fim, de maneira mais externa, a integral mais externa, d ômega. No entanto, a gente viu aqui no início desse vídeo, eu apresentei essa fórmula aqui, do cosseno de θ sendo expresso como exponencial complexa. Cosseno de θ é exponencial de θ mais exponencial de menos iθ sobre 2. E aqui a gente tem cosseno de ômega que multiplica x menos t. Então, cosseno de ômega que multiplica x menos t é, então, 1 meio que multiplica, vou colocar esse 1 meio em evidência, exponencial de i ômega x menos t mais exponencial de menos i ômega vezes x menos t. E também essa substituição eu vou fazer para trocar esse cosseno pela exponencial e a i ômega x menos t, mais e elevado a menos i ômega x menos t, com esse 1 meio aqui. E então, eu vou manter
por enquanto, esse rascunho aqui, que a gente vai fazer essa substituição, nessa integral, nessa última integral, então. E então, vamos ter f de x igual, como tem um meio aqui, eu vou jogar esse 1 meio aqui para fora e já ficar com 1 sobre 2π, integral de 0 a infinito, a integral de menos infinito a infinito, de f de t que multiplica exponencial de então exponencial de i ômega x, eu posso escrever menos i ômega t, né, porque i ômega x menos t pode ser escrito dessa maneira, mais exponencial de i ômega x exponencial de menos i ômega x e ômega t, dessa maneira. E então dt e depois d ômega. Só que aí eu vou fazer o seguinte, como a gente tem f de t vezes isso e f de t vezes isso, a gente tem uma soma nesse integrando, então eu vou quebrar, na verdade, essa integral em duas. Então eu vou deixar essa primeira aqui, f de t que multiplica essas duas exponenciais aqui, dt d ômega, mais 1 sobre 2π, a integral de 0 a infinito, a integral de menos infinito a infinito, de f de t é a i ômega menos i ômega x é a i ômega t dt d ômega. E então tem mais algumas coisas que a gente pode fazer por essa integral. Bem, i ômega x, ele é constante para essa integral em dt. Então eu poderia inclusive jogar ele para fora dessa primeira integral, porque ele não é constante para a integral em d ômega, ele tem um ômega ali. Mas i ômega x é constante para essa integral em dt. E exponencial de menos i ômega x também é constante para essa integral mais interna que é em dt. Então eu vou jogar ele para fora e eu posso, na verdade, escrever o seguinte. Esse cara sai daqui da integral, eu tenho a integral em dt e posso colocar o i ômega x para depois, dessa maneira. E é o mesmo que eu posso fazer aqui nessa outra integral. I ômega x eu posso tirar para fora aqui. I ômega t realmente eu tenho que colocar dentro de dt, mas eu posso colocar i menos i ômega x assim. Joguei para fora da integral e fiquei só com o que tem t. F de t é a i ômega t dt, f de t é a menos i ômega t dt. E tem mais algumas coisas, alguns ajustes a se fazer que vão tornar essa integral bem interessante. Bem, f de x é igual a 1 sobre 2π, a integral de 0 a infinito, da integral de menos infinito a infinito, de f de t, exponencial de menos i ômega t dt, exponencial de i ômega x positivo, i ômega x d ômega. Agora, para essa segunda integral, eu vou fazer o seguinte, uma mudança de variáveis. Eu vou trocar ômega, vou substituir por menos ômega. E se eu troco ômega por menos ômega, onde eu tenho d ômega, ou dw se você preferir, ok? Eu preciso trocar por menos dw. Quando eu tenho aqui, por exemplo, exponencial de i ômega t, então i ômega t, que pode ser escrito como menos i menos ômega vezes t, eu vou trocar agora por menos i ômega t, porque eu transformei menos ômega, né, troquei o que era ômega por menos ômega, né? Então, o que é menos ômega se torna ômega, obviamente, nessa minha mudança. Se eu troco ômega por menos ômega, a gente fica com isso. E esse menos i ômega x, que pode ser escrito como i menos ômega e x, então se torna i ômega x mesmo, dessa maneira. E a integral que ia de 0 a infinito, quando a variável era ômega, se eu troco por menos ômega, ela vai precisar ir de menos 0, mas menos 0 é 0 mesmo, até menos infinito. Então eu preciso fazer essas substituições aqui
nessa integral, nessa segunda integral, para manter a validade dela. E então essa segunda integral, 1 sobre 2π, a integral externa que ia de 0 a infinito, que é a que tem a ver com ômega, agora ela vai de 0 a menos infinito. A integral de dentro não foi mexida, né? Então a integral interna é em t. Então de menos infinito a infinito, de f de t, e a i ômega t vira e a menos i ômega t dt, e a menos i ômega x vira e a i ômega x, e o que é d ômega vira menos d ômega, que eu posso colocar só d ômega aqui e trocar o sinal aqui externamente da integral. Só que como uma propriedade da integral, bom, a integral de a até b é a mesma coisa que o negativo da integral de b até a. Então, se eu inverto os limites de integração, eu troco o sinal da integral. E então, se eu tenho menos a integral de 0 a menos infinito, eu posso escrever como menos o negativo da integral de menos infinito a 0. Só que esse menos com menos vira mais. Então, essa integral aqui, que é menos integral de 0 a infinito, eu posso escrever como de menos infinito a 0 e deixar ela positiva. Eu não preciso mais desse parêntese. Então, esses ajustes foram muito interessantes pelo seguinte. Quando você olha para a integral mais externa em d ômega, essa primeira integral, o integrando da integral mais externa é isso aqui. É a integral de menos infinito a infinito, f de t, exponencial de menos i ômega t dt, vezes exponencial de i ômega x. Só que esse é exatamente o integrando dessa segunda integral. Essas duas integrais têm o mesmo integrando. É a mesma variável de integração, inclusive, né, que é d ômega ali. Mas eles são iguais. Se a gente troca a variável, poderia trocar tudo, que as integrais continuariam significando a mesma coisa. O integrando é o mesmo. Inclusive, até esse coeficiente externo é o mesmo. O que acontece é que nós temos a integral de 0 a infinito de uma coisa d ômega, né, 1 sobre 2π, mais 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a 0 de alguma coisa d ômega. E essas duas integrais, elas meio que estão se complementando. Uma vai de menos infinito a 0, outra vai de 0 a infinito. E, na verdade, elas podem ser escritas como uma única integral, indo de menos infinito a infinito, de alguma coisa d ômega. E, na verdade, é isso que falta ser feito para a gente obter, finalmente, a expressão para a transformada de Fourier, e também a chamada transformada inversa de Fourier. E então, como foi dito, nós vamos escrever que f de x é igual. Agora, 1 sobre 2π pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π, certo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou escrever como 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito. Estou juntando essa integral com essa, de 0 a infinito com menos infinito a 0. E eu vou colocar outro 1 sobre raiz de 2π aqui, a integral de menos infinito a infinito de f de t, exponencial de menos i ômega t dt, exponencial de i ômega x d ômega. E então, nós temos que a representação de f de x se torna o lado direito dessa igualdade, que é uma representação com integral dupla. E essa tática de colocar esse 1 sobre raiz de 2π em cada uma delas, meio que não é à toa. Essa é a chamada forma complexa da integral de Fourier, porque é basicamente a integral de Fourier vista no vídeo anterior, né? Nós desenvolvemos o que foi visto no vídeo anterior e obtivemos essa expressão para a integral. Agora, definindo essa função interna aqui, essa integral interna, bom, a gente integra em dt, vai sobrar ômega. Eu vou chamar aqui de f chapéu f circunflexo de ômega, como sendo 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t, exponencial de menos i ômega t dt. Essa função ela é uma função de ômega, porque você integrou em t. E essa é a chamada transformada
de Fourier da função f de x. Veja bem, esse nome transformada significa de fato uma transformação. Você sai do domínio de x, x pode ter uma interpretação de comprimento, por exemplo, então você vai para ômega, para uma nova variável. Então você transforma a sua função, que era em x, em uma função em ômega. Essa transformada de Fourier, você vai ver também muito como f grande de ômega, ou como f estilizado de ômega, também significando a ideia da transformada de Fourier. Existem várias maneiras de representar. Eu aqui estou representando como essa f chapéu, ou f com acento circunflexo em cima. E agora falta essa integral mais externa aqui. Né? Nós vimos que então que esse miolo, essa parte de dentro, é chamada transformada de Fourier. E agora a gente vai poder definir que f de x ela é 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, de f de ômega, ou seja, esse miolo que é a transformada, exponencial de i ômega x de ômega. Essa, então, é chamada de transformada inversa de Fourier, ou transformada inversa de Fourier da função f de ômega. Então, a gente faz a transformada inversa para retornar ao domínio, no caso, o domínio da variável x. E então, o que a gente viu é, dado uma função f de x, essa função ela pode ser transformada, você pode aplicar a transformada de Fourier, e você então obtém uma função f chapéu, uma função f de ômega, a transformada de f, através disso que a gente acabou de estudar, esse f, essa transformada, essa fórmula que é a transformada de Fourier. E essa função transformada, ela pode retornar à função original através dessa transformada inversa de Fourier. Bom, depois de toda essa teoria, é interessante a gente desenvolver um exercício. Então eu trouxe esse exemplo aqui. Calcule a transformada de Fourier dessa função. Ela é 1 se módulo de x for menor ou igual a 1, ou seja, entre menos 1 e 1, e ela é 0 se o módulo de x for maior do que 1. Então aqui ela vai do menos 1 até o 1. De menos 1 até o 1, ela vale 1, essa função f de x vale 1. E antes de menos 1 e depois de 1, essa função ela é igual a 0. E daí basta aplicar a fórmula, né? A transformada f dessa função transformada de Fourier de f vai ser 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, pela fórmula, né? De f de t exponencial de menos i ômega t dt. Nesse caso, a função ela é 0 antes de menos 1 e 0 depois de 1. Então, nós temos que calcular essa integral, 1 sobre raiz de 2π, de menos 1 a 1. Então, aqui vale de menos 1 até 1. E de menos 1 até 1, essa função f de t é simplesmente 1. Então, é a menos i ômega t dt. Agora, é basicamente um processo de integração comum. Isso é 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos i ômega t. A gente precisa, então, de menos i ômega. Então, aqui eu fico com i ômega e um negativo. E isso de t indo de menos 1 até t igual a 1, que tem um menos. E isso vai ser menos 1 sobre raiz de 2π vezes i vezes ômega. Vou colocar todo mundo aqui nesse denominador, que multiplica exponencial, então, de i ômega menos i ômega, menos exponencial de i ômega, dessa maneira, não é isso? Agora, aqui eu posso fazer o seguinte, a gente tem i ômega aqui, eu vou colocar só o ômega e vou passar esse dividido por i. Além disso, eu vou multiplicar por 2
e também vou dividir por 2. E além disso, esse negativo, eu posso tirar esse negativo, só que aí eu preciso trocar a ordem desses dois aqui. Então, na verdade, eu fico com i ômega e aqui o menos i ômega. E eu fiz isso porque essa expressão aqui é uma expressão conhecida. Essa expressão é a seno de ômega, a expressão através lá da fórmula de Euler. Aqui eu vou ter, então, o 2, tenho raiz de 2π aqui também, e faltou o ômega, e esse cara todo aqui é o seno. Então, a gente tem aqui essa raiz de 2π pega o π também, então a gente vai ter a raiz, eu acho que eu posso colocar assim, raiz de 2 sobre π, veja aí com a junção desse 2 aqui com esse raiz de 2 aqui, posso escrever dessa maneira assim, vezes seno de ômega, e isso sobre ômega, né? Porque tem esse ômega aqui sobrando, e isso tudo aqui é o seno de ômega. E então, basicamente é isso. Foi calculada a transformada de Fourier dessa função f de x. Sem grande complicação. Agora, pode ser interessante já ficar aqui para você que está assistindo esse vídeo o cálculo de uma outra transformada de Fourier. Então, deixa eu colocar aqui como exemplo. Exemplo 2. Calcule a transformada de Fourier da função exponencial de menos x, se x for maior que 0, e 0 se x for menor ou igual a 0. Então, calcule essa transformada aí. E daí o gabarito para essa questão é a transformada de f, a f de ômega, tem que ser 1 menos i ômega dividido por raiz de 2π vezes 1 mais ômega ao quadrado. Então, tente chegar nessa solução para calcular a transformada de Fourier dessa função f de x. E então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir. Espero que você tenha entendido o conceito, o desenvolvimento da fórmula da transformada de Fourier e esse exemplo que eu apresentei aqui para você. E também espero que você consiga fazer esse exemplo 2 por sua própria conta. Esse aqui de cima foi o exemplo 1, então. Aqui é o exemplo 1. E o de baixo, o exemplo 2, fica para você. E, enfim, eu te desejo bons estudos. E é isso aí.